91 5.980 kHz. A revista eletrônica da Rádio Guarujá. Apresentação Flávia do Vale. Oferecimento Ótica Maria. Aqui a sua visão é prioridade. Oi, amigos, boa tarde, muito boa tarde. Estamos iniciando mais um Tudo em Dia. Agora são 14 horas mais um minutinho. Estamos iniciando o nosso programa de hoje. Bom, deixa eu dar o serviço do tempo para vocês aqui. Neste momento, 24 graus, ensolarado aqui na nossa capital. Índice UV moderado, numeração 4, mesmo assim, proteja-se. Pôr do sol, 17 horas mais 36 minutos. Ventos na capital metropolitana está em 6 km por hora neste momento. 0 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. E não temos aí previsão de chuva nas próximas 24 horas. Sensação térmica de 24 graus, tudo em numeração 24 hoje, hein? Umidade relativa do ar aí em 57% e a visibilidade para quem está se locomovendo pela ilha de busão, de carro, de bike, enfim, aí é de 36 quilômetros à sua frente. Interessante, né? Dia realmente ensolarado. Bom, vamos conversar com a nutricionista Mônica Beiruti, ela que vai nos ensinar aí a fazer receitas saudáveis para o Dia das Mães, porque a desculpa é, mas eu não sei fazer, o que fazer, como fazer. Então, a Mônica vem aqui hoje nos ajudar nesse sentido. Boa tarde, querida, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada, Flávia, boa tarde, um prazer estar aí com vocês. Escuta, é possível comer saudável mesmo em datas especiais? Conte tudo, não nos esconda nada. Com certeza. Uma refeição saudável, ela pode ser muito gostosa, muito saborosa. As pessoas acham que para ser saudável tem que ser fit, tem que ser cheio de alimentos, ingredientes que não fazem parte do nosso dia a dia. Na verdade, não é nada disso. Tá. Então, uma refeição saudável, por exemplo, a gente pode começar pelo mais simples. A gente pode fazer um arroz com legumes picadinhos, tipo um arroz à grega, acompanhado de uma carne assada, com batatas e legumes, uma salada verde, uma salada bem colorida. É uma refeição maravilhosa e é super saudável, né? Tá bem. Talvez as pessoas perguntam, mas vai ter batata e vai ter arroz. E aí é o que a gente fala. É uma questão de quantidade. Tudo que não for em exagero é permitido. Eu já ia entrar com outra polêmica aqui, porque você sabe que frutas secas, passas, não é de agrado da maioria dos brasileiros, né? Eu, inclusive, não sou muito fã dessas uvas aí. O que a gente pode tirar nesse sentido e o que a gente pode colocar para ter o mesmo valor nutricional, então? Dá opção aí pra gente. A gente pode colocar só legumes picadinhos, não é obrigatório colocar fruta seca. Tá. A fruta seca é um alimento que a gente usa como um artifício para ajudar para quem gosta de doce e não quer só comer doce ou não pode comer o açúcar livre, né, o açúcar de mesa. Então a gente oferece essas opções. Mas ela não precisa absolutamente fazer parte da refeição. Boa, boa. Tirando esse cardápio aí que você já elencou, já trouxe aqui pra gente, o que mais que você acha na sua avaliação aí seria interessante, né? Acho que a gente não deve nunca demonizar os alimentos, porque a gente, inclusive, deve ser grato por eles, né? Afinal de contas, é uma refeição. O que você acha que a gente poderia aí também oferecer, além desse cardápio que você trouxe? Então, a gente vai oferecer um cardápio que, para a maioria das pessoas, eu acho que brilha mais os olhos. A gente pode fazer uma bela macarronada. Legal, legal. Todo mundo acha que macarrão não é legal, que não pode, mas pode sim. Não é demonizado como todo mundo imagina, né? É um alimento que a gente pode incluir, não todos os dias, mas ele pode ser incluído sim no nosso dia a dia. O importante é equilibrar. Colocar uma salada junto, alguma proteína que pode ser um frango assado. E outra
coisa, Flávia, que eu acho que é importante colocar aqui. É uma pessoa que já no dia a dia come alimentos certinhos, eu quero dizer, a gente descasca mais, desembala menos, né, o alimento do dia a dia, mais a comidinha, arroz e feijão. De vez em quando, por exemplo, no Dia das Mães, você comer. Agora a gente vai pro lado que vai ter um pouquinho mais de polêmica. Uma lasanha gratinada, você pode até fazer um estrogonofe, não tem problema. Não é porque é um alimento que tem um pouquinho mais de gordura, ele também não pode ser saudável no dia a dia. Ele só não pode e não deve ser consumido todos os dias. Tá, e aí você trouxe o macarrão. O macarrão é polêmico mesmo. O arroz também, ele é um pouco polêmico se a gente for parar para pensar, porque aí tem o arroz integral, tem o arroz negro, tem o arroz vermelho e tem o arroz comum, né? Aquele tem o arroz branco, parboilizado, enfim, existem vários tipos de arrozes aí. A batata você também elencou aí como um elemento polêmico, porque a maioria das pessoas acaba retirando, mas o macarrão eu acho que ganha de todos. E como você elencou falou duas vezes no macarrão, tanto, né, nele em forma ali normal, né, uma pasta, digamos assim, um talharinho, um espaguete, mas aí você falou da lasanha, ou seja, macarrão em duplicidade aqui pra gente, né, porque normalmente quando se pensa em lasanha, as pessoas não vão pensar, né, Mônica, numa lasanha de abobrinha, numa lasanha, enfim, de berinjela, vão querer mesmo a lasanha com a lâmina ali da massa, né? E aí você trouxe essa ideia de que a gente não deve demonizar os alimentos, eu concordo com você plenamente. Por exemplo, o macarrão na semana do cidadão comum, quantas vezes deveria entrar aí na alimentação? Só para o nosso ouvinte ter uma ideia melhor com relação a ele. Olha, eu vou falar o que eu faço para os meus pacientes que querem emagrecer. Tá. Eu também, 2 vezes por semana, é bem tranquilo consumir o macarrão. E por que eu coloco só 2 vezes por semana? Porque eu não considero o macarrão ao sugo como um alimento que seria considerado extra, né? O famoso pé na jaca. Tá. Então, além do macarrão que eu deixo 2 vezes, eu ainda deixo 2 refeições no fim de semana que são o pé na jaca. E aí pode entrar até o macarrão gratinado. Mas como dentro do que a gente está combinando de um cardápio saudável, 2 refeições por semana seria muito tranquilo. É uma boa ideia, né? Porque normalmente se pensa em macarrão aí como uma vez na semana, né? Mas assim, dá para comer um macarrão na semana, né? E depois, tipo, comer uma pizza também, assim, como é que fica esse... Ou a gente tem que cuidar um pouquinho mais nesse sentido? Porque se deixar, Mônica, a gente come só carboidrato na nossa alimentação, né? O famoso carboidrato tão demonizado e tão importante, né, coitado? Porque o carboidrato ele é uma fonte de energia muito importante para todo mundo, principalmente para quem pratica exercício físico. Mas vamos falar do macarrão. Tá. Então, assim, faz de conta que você me procurou porque você quer emagrecer. Então, eu vou falar, olha, você pode comer macarrão com molho de tomate, 2 refeições por semana, não só macarrão. Vou te dar a porção do macarrão, o que é uma boa porção, tá? A porção mínima que eu costumo passar é uma xícara dele cozida, xícara de chá, é uma porção boa. Sempre acompanhado de uma proteína, carne, frango, peixe, até um ovo, um atum e uma salada. E mesmo assim, eu ainda deixar você comer 1 vez por semana pizza, até 2 pedaços de pizza, e te deixaria comer mais uma refeição extra. Que aí iria ser o que faz parte do seu hábito. Poderia ser um sanduíche, poderia ser um pastel de feira, e tudo bem. Boa, boa. É, porque o que acontece também, né? Eu vejo muito isso. As pessoas acabam querendo muito procurar um profissional da nutrição para poder, né, se orientar melhor com relação à sua alimentação, mas ao mesmo tempo, por algumas experiências, acabam ficando um pouco mais intimidados de fazerem isso. Então, é possível também a gente flexibilizar aí esse cardápio semanal, né, Mônica, pelo que você está trazendo aqui pra gente. Flávia, com certeza. Porque eu acho que é importante colocar aqui que a pessoa que procura ajuda, principalmente para controlar peso, ela já vem de experiências que muitas vezes traumatizam, que restringem demais, sem necessidade. Então, e outra coisa, a gente tem que considerar que a obesidade ou o problema de peso é uma doença crônica. Tá? Então, assim,
pessoa vai ter que lidar com isso, no resto da vida ela vai ter que estar prestando atenção. Então, é importante, quando ela procurar um profissional para fazer a parte de alimentação, esse profissional não simplesmente corte os alimentos dela, mas que ele aproveite esse momento para ensinar essa pessoa a se alimentar com os alimentos que ela goste. Claro que incluindo dentro de um contexto saudável. Porque é muito fácil a gente cortar tudo. Mas aí essa pessoa vai fazer como quando ela sair do tratamento? Ela não vai ter aprendido. Não vai ter aprendido como lidar com o seu dia a dia, sem restrição. E ela vai provavelmente, a maior chance que existe é que ela volte a recuperar o peso. Tá? Então é importante ensinar o paciente que procura ajuda para emagrecer a comer de tudo um pouco. Exatamente como você falou, sem terrorismo nutricional, né? E outra coisa, a gente tem que lembrar que comer é um dos prazeres que a gente tem. Principalmente para quem mora em São Paulo. E tudo que a gente faz no programa inclui comida. Mas aqui em Florianópolis não é diferente, viu? Porque aqui a gente tem grandes vias gastronômicas e mesmo as pessoas pensando, mas o pessoal que mora em Santa Catarina de uma forma geral come mais peixe. Come mais peixe do que em outras capitais, com certeza. Mas não deixa de comer as outras coisas também, né? Não deixa de ter o seu bom churrasco, porque aqui, querendo ou não, nós somos, na maioria, né, carnívoros e gostamos de ter ali o bom churrasco nos domingos. A gente não tem o hábito, como em São Paulo, por exemplo, Mônica, de comer a macarronada no domingo, né? Claro, algumas famílias, obviamente, têm, mas em sua grande maioria é mesmo o churrascão ali, com a sua cervejinha e tal. Aí a cerveja é outro papo, né? Ontem eu falei a respeito de bebida alcoólica com a psiquiatra Carla Bica aqui. Hoje a gente tá falando de comida. Por que eu achei interessante trazer a Mônica aqui? Porque eu vejo muito essa demonização mesmo, Mônica, da alimentação e o terrorismo, como você colocou aí, o terrorismo, acho que mesmo nutricional, assim, porque hoje a gente vê muita gente dando dica, todo mundo virou nutricionista e isso é uma crítica sim, tá? Porque eu sou estudante de nutrição. Hoje qualquer pessoa chega ali e dá dicas de como a pessoa deve se nutrir. Eu queria lembrar o seguinte, poucas pessoas são bem nutridas, alimentadas é uma coisa, agora nutridas é outra. Aí a gente já parte para um outro princípio muito importante da nutrição em si, do nosso corpo, das nossas células. A Mônica vem trazendo aqui, então, uma receita muito prática para você. Você não deve tirar os seus alimentos do seu dia a dia, a não ser que você tenha algum tipo de problema, né, Mônica? Uma diabetes, um açúcar, enfim, né? Tem várias comorbidades aí que a gente deve cuidar, mas no dia a dia é até injusto tirar esse prazer do ser humano, né? Exatamente. É importante. Oi. E isso que você falou, que todo mundo fala de nutrição, então o que a gente sabe é que a mídia social veio para ajudar, né, para fazer um network, mas a gente infelizmente se depara com muito mais informações atrapalhando do que ajudando. É nesse nível, isso me entristece bastante. Restrições alimentares, a gente vê principalmente as meninas mais jovens, com essa mídia exigindo que elas tenham um corpo muito magro, desaprendendo a comer, criando transtornos alimentares, é bastante complicado. É bem complicado mesmo, essa distorção aí da autoimagem realmente é uma coisa que a gente deve se preocupar bastante, não é só das meninas, né, Mônica, dos meninos também, né, porque a gente tá entrando numa era muito dura. Essa era digital, como você bem disse, ela expandiu muitas cabeças, muitos negócios, né? Ensinou as pessoas a trabalharem de uma forma diferente. A pandemia também contribuiu bastante para isso, acabou ampliando bastante esse leque nesse sentido, mas a gente deve prestar bastante atenção a que tipo de perfis a gente segue, né? Porque a nutrição, ela é mais do que a gente imagina. Eu mesma confesso que tomei um susto quando fui estudar a nutrição, né? Porque ela é composta de muito estudo e de muita dedicação. Então é muito complicado você ver as pessoas assim, entre aspas, vou colocar aqui ó, os dedinhos, fitness, né? Lá dando as suas receitas, porque a minha receita pode não ser a sua receita. A Mônica tá trazendo aqui pra gente, por exemplo, podemos sim comer macarrão 2 vezes na semana. E a ideia seria, né, de que você entendesse de que não é porque é uma data especial que você vai jacar já naquela data, já começa o domingão jacando. Você tem outros dias da semana aí para jacar também. É importante ter esse leque um pouco mais aberto, porque é difícil manter uma restrição alimentar
por muito tempo, né, Mônica? Exatamente, exatamente. E aquilo que eu sempre falo, né? A dieta, ela não tem fim, ela tem começo e a gente segue para manutenção. Lembrando que dieta, ela é bem distorcida de quando a gente define ela pelo dicionário. Né? Dieta vem do grego hábito alimentar e o dicionário é uma restrição alimentar. Mas a dieta que a gente usa, inclusive para quem quer emagrecer, essa palavra deveria ser estabelecer hábitos alimentares saudáveis do dia a dia, e não restrição, daquela forma que a gente já citou aqui em alguns momentos. É importante. Tá, aí você trouxe o arroz com passas, você trouxe a carne, você trouxe... Pode a salada de batata, no caso, para quê? Porque aqui no sul a gente gosta muito de comer, a gente chama aqui de maionese, aí a salada de batata. A gente pode agregar essa santinha aí no nosso almoço do Dia das Mães? Com certeza. Olha, um cardápio com salada de batata. Uma salada verde, que eu acho que sempre complementa, ou ela pode ser com tomate, cenoura. A salada de batata, ela é bem demonizada, pode-se dizer, por causa da maionese, certo? Certo. Mas a maionese hoje, ela tem gorduras que não são gorduras ruins, o óleo vegetal. O importante é você só não exagerar na quantidade de maionese nessa salada. Inclusive, essa salada de batata, ela pode ser a porta de entrada para pessoas que não consomem legumes. Vagem, cenoura, e ela pode incluir tudo isso. É verdade. Você acompanha com lombo, vamos falar do lombo também? Vamos. Imagina que gostoso. Uma salada verde, uma salada de batatas, um lombo assado, uma refeição completa. É verdade. E esse molinho aí da salada de batata pode ser feito à moda antiga também, né? Com o ovo lá bonitinho, com azeite de oliva ao invés do óleo, se você não tá afim. Dá pra fazer também um creminho com abacate, né, Mônica? Fica gostoso, hein? Pode sim, tem as maioneses de abacate hoje, mas se você quiser fazer da forma tradicional, vamos falar da forma tradicional, porque tem muitas pessoas que têm a receita de família, a receita da mãe, a receita da avó, né? Aquela comidinha que a gente chama de comer emocional, aquela comidinha afetiva. Verdade. Então, ela pode ser com a maionese comprada ou ela pode ser com a maionese caseira, desde que essa maionese seja feita com todos os cuidados necessários. A gente sabe que tem que tomar muito cuidado com o ovo cru por causa da salmonela. Só isso. É verdade, é verdade. Bom, é isso, então é possível comer de forma saudável, sim. Mônica trouxe aqui alguns cardápios aí para você. Mônica, alguma consideração final com relação à alimentação, com relação a cardápio ou a Dia das Mães? Quer deixar um recado aí para tua mãe? Deixa tuas redes sociais, aproveita. Eu quero falar assim, primeiro, que todos tenham um maravilhoso Dia das Mães. E segundo, que comer deve ser um prazer, sim, mesmo para as pessoas que precisam de algum tipo de controle. Tá? Não tem que ser ruim. Se está sendo muito ruim, procure ajuda com outro profissional. Tá certo. Quer deixar a rede social, Mônica? Eu tenho sim, eu tenho um Instagram que é Mônica Beirute. Lembrando que o meu Beirute não é igual Beirute de sanduíche. É BEYRUTI. É isso aí, então segue lá a Mônica, @MônicaBeirute. Se você ficar em dúvida, também está nas nossas redes sociais, lá no nosso Instagram. Se você ficou com dúvida, chama a Mônica lá, bate um papo com ela. Hoje, com a telemedicina aí aprovada no nosso país, né? Também é possível que você, enfim, né, contate ela, se você gostou, né, do papo dela, das ideias que ela trouxe aqui pra gente. Quem sabe aí você também não se consulta com a Mônica e fica bem nutrido, a ideia é essa. Mônica, obrigada pela tua participação aqui com a gente, uma delícia, de fato, poder falar sobre comida. Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Flávia, foi um prazer, viu? Obrigada a você, prazer foi nosso. Bom, gente, é isso, né? Se alimente, se nutra. O importante aí é você tá sempre com bons hábitos, né? Mas não é só na alimentação. Os bons hábitos começam na nossa cabeça, aquela mudancinha ali, né? Também não precisa mudar muita coisa, tenho certeza que você deve se alimentar muito bem. Bom, vamos para um rápido intervalo, 14 horas mais 21 minutos. Voltamos daqui a pouquinho com mais Tudo em Dia.
Super ofertas Casas da Água. Pode conferir. Vou tentar aqui É o melhor colocar preço de mercado. a Piso, JBL para 60 ver se o por 60 som para classe vocês A. fica Os mais três, alto. Tô só achando que o som tá R$ 15 muito o metro baixinho. quadrado. Só um minuto. Porcelanato acetinado classe A, 60 por 60, só R$ 39 um metro quadrado. Porcelanato polido avorio retificado classe A, 62 por 62, só R$ 46 um metro quadrado. E tudo com entrega grátis. Consulte a região. Casas da Água, materiais de construção e eletrodomésticos. A OK Construções está construindo em Campinas o Atenas Residência. Um empreendimento único repleto de detalhes e sofisticação. Acho que agora vai No melhorar requintado bastante o som. hall aos espaçosos A gente vai apartamentos aqui, né? de 2 ou 3 Na nossa dormitórios com suíte, live, nada foi esquecido. no nosso Piscina aquecida ao com vivo, prainha, sala de fazendo festas mil com coisas espaço gourmet, para que fitness, vocês tenham aí brinquedoteca, entre uma outros. melhor Tudo comunicação decorado, equipado conosco. e climatizado. Visite o apartamento modelo OK Construções 32470455. Futebol a gente escuta. Colocou na área, bola pra todo mundo. Batida pro gol, é bolacha, é gol. Futebol a gente sente. Futebol é Rádio Guarujá. O dia bom no rádio é melhor. Na Guarujá. As melhores transmissões e toda emoção das 4 linhas para você. Sintonize com a gente e venha vibrar pelo seu time. Oferecimento. Vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. A loja do óleo. Lugar de trocar óleo da sua moto, carro ou caminhão. É na loja do óleo. A loja do cachorrinho. Em Barreiros. Vai construir ou reformar. Silva Materiais de Construção. Lojas em Palhoça, Pinheira e Praia do Sonho. Q-Farma, a sua farmácia com total credibilidade no centrinho da Lagoa da Conceição. Toda a linha de perfumaria e medicamentos. Atende das 6 à meia-noite. Com teleentrega no 32320902. Q-Farma, sua saúde em primeiro lugar. Tudo em dia. A revista eletrônica da Rádio Guarujá. Apresentação Flávia do Vale. Oferecimento Ótica Maria. Aqui a sua visão é prioridade. De volta aqui com o nosso Tudo em Dia. Paulo Renato Mo, querido, tá ligado aqui a JBL. Eu liguei para o pessoal poder nos ouvir melhor aqui nas nossas lives, né? Então, se tiver alguma interferência aí, você, por favor, me contate aqui imediatamente. Bom, vamos conversar agora com o Bento, lá das Óticas Maria. Oi, meu querido, boa tarde, tudo bem? Qual a charadinha da semana? Boa tarde, Flávia. Tudo certo. Charadinha da semana é... Vamos ver, isso aqui é para quem tem carro e para quem não tem também, hein? Que é tão fácil. Qual é o carrinho que todo mundo dirige? Carrinho de mão, pada, badabadaba. É por aí. É por aí? Ah, então tá bom. E aí, o que você vai fazer? Não dirige, né? Não precisa nem ter carteira isso aí, Flávia. É uma boa opção, né? Colocar a molecada aí pra aprender a dirigir no carrinho de mão. Gostei. Boa ideia, boa ideia. Pelo menos a coordenação motora já vai começar a treinar. Conta pra gente aí o que o nosso ouvinte tem que fazer quando souber da resposta. Ó, o pessoal que quer responder aí, liga aqui pra loja pro 30474767 e aproveitando já deixa aí, né, o gosto pessoal, se quer comer um churrasco ou comer um peixinho no Dia das Mães, tá certo? Tá. Mas, ó, se for um peixinho vai ser lá no Nostradamus, lá no Ribeirão da Ilha. E se for um churrasco, vai ser aqui na Sopilha Grill, aqui no Cobrasol. E temos também um outro sorteio, se quiser participar, que vale a pena, é o da churrascaria Kretzer, lá em São Pedro de Alcântara, né? Ah, isso aí também já é outro sorteio, tá, Flávia? Claro, vai contando. Tô tomando uma aguinha aqui enquanto você fala. Ah, então vai firme aí, vai molhando a garganta. Então, pessoal, aí já na hora que ligar para responder a charadinha, já fala aí, eu quero comer um peixinho, eu quero comer um churrasco. Aí já vai concorrer do churrasco nas 2 churrascarias, tá certo? Não precisa responder mais nada, é só isso aí mesmo. E temos aí, já para aproveitar, vamos falar das promoções. Boa, conta, tô curiosa. Oi? Tô curiosa, conta. Ah, então, nossas promoções aí para moções, para mocinhas, para mocinhos, para todos, a família toda, nós temos aí os óculos de grau, para longe, para perto. Se for só perto, temos o monofocal, que é o óculos do bracinho curto. Lente com anti-reflexo, que é muito bom ter o anti-reflexo na lente,
mais armaçãozinha pré-selecionada. Esse aí custa somente R$ 99,00. Barbada pro pessoal aproveitar, Flávia. Boa. Isso aí é ótimo. Isso aí é quase de graça, né? Vou falar. Bem a verdade, né? Com grau, com lente anti-reflexo, armação legal. Daí vamos partir pro multifocal Photo Fusion. Aquela turma que já não tem uma visão boa para longe e nem para perto, faz o multifocal, pessoal. Esse é o Photo Fusion, é só R$ 599. Essa lente, ela é freeform, ela é fotossensível. Vai na rua, vai escurecer, voltou dentro do ambiente claro, escuro, vai ficar clarinha, tá certo? Esse prontinho, completo, só R$ 599. Com a armaçãozinha pré-selecionada. Temos aí a cereja do bolo, que eu costumo dizer, né? Que é a linha Varilux. O Varilux, grande vantagem, hein, pessoal? Compra um par de Varilux, não importa se é incolor com anti-reflexo ou se é fotossensível da Transitions, tá? E aí ganha o segundo par totalmente grátis. Ou igual ao primeiro, na cor, né? Com o mesmo anti-reflexo. Ou então pode ter a opção de fazer o escudo, né? Fazer o óculos de sol no segundo par. Tá certo? Tá certo. Querendo aproveitar aqui, Flávia. Oi? O pessoal que não tá pensando em comprar uma outra agora, que já comprou, vem aqui comprar uma lembrancinha pra mãe, né? Dia das Mães, domingo agora. Claro, com certeza. Não perde essa oportunidade, porque lá tem de tudo. Tem relógio, tem semijoia e, gente, tem uma infinidade de coisas. Tem também as armações, né? Que ele não falou, mas das Óticas Maria, a linha própria das Óticas Maria. Então não perca essa oportunidade de estar aí, mais do que junto, né? Conectado. E com a sua mãe, eu acho que principalmente, né? A ideia é essa, porque no domingão aí, o dia dela, né? Então não perca essa oportunidade de dar um belo presente para sua mamis. É isso então, né, Bento? É por aí, é aquele momento que tem para dar uma afago a mais à mãe, né? Aquele carinho especial que toda mãe merece, tá certo? E tem outra vantagem, né, Flávia? Assim, ó, tanto com a Maria, que a Maria não sai da minha cabeça, tu viu só, né? Eu ouvi, mas é assim mesmo, a gente vai... É muita coisa na cabeça, Bento. Pessoa que vem aqui comprar um óculos, já, independente de ser da promoção ou não, tá? Ela ganha ali uma lembrancinha da mãe, tá? Uma semijoia, pode ser uma pulseira, um brinco, tá certo? Tá certo. Aproveita e já leva pra mãe. Esse presente aí que resolve o problema da visão, ou compra um relógio pra si, ou qualquer outra coisa, já ganha outro presente pra mãe também. Tá certo? Tá certo, dado o recado, então tá aí, tem o Uber da Maria, tem o cafezinho, tem o bom atendimento, né, gente, tem o sorriso, tem o abraço, tem tudo aquilo que a gente tá tanto procurando e precisando aí lá nas Óticas Maria, tem preço também, além da qualidade, né, então não perca essa oportunidade. É isso, obrigado, Bento, até amanhã. Obrigado, um abraço. Um abraço. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos por um rápido intervalo, eu vou afastar um pouquinho mais a minha caixinha de som aqui, que segundo Paulo Renato está dando eco, então vou aproveitar o intervalo para isso, mas eu vou contando para vocês, porque de vez em quando eu vou sumindo do vídeo, vocês já entendem o que está rolando. Vamos ouvir agora o nosso toque esportivo, que será comandado aí pelo Luiz Felipe, tô curiosa, voltamos já. Vou afastar a caixinha de som aqui. Toque esportivo. Pronto, desliguei o microfone da rádio. Agora eu vou afastar a caixinha de som. Só um minuto. Descanso e lazer para toda a família na Serra Catarinense. recantodospodes.com.br. Boa tarde, Flávio, e toda a audiência do Tudo em Dia da Rádio Guarujá, chegando com o Toque Esportivo de hoje, falando primeiramente de uma questão que não gostaríamos tanto de que viesse à tona, mas que é um assunto que está mais dando que falar quanto ao futebol brasileiro atualmente, que é a máfia da manipulação das partidas do futebol brasileiro, que está sendo descoberta. Vários nomes de jogadores envolvidos, denunciados, né, indiciados, já estão sendo vazados, como o zagueiro Eduardo Bauerman, o meia Fernando Neto, o meia Natan, atacante da Belmonte. Alguns desses nomes estão denunciados, ainda não foi comprovado, mas já há indícios, já há também vídeo de uma chamada entre jogadores do Juventude e um apostador que estaria dando dinheiro para eles realizarem fatos dentro do jogo, para baterem com a aposta
desse cara. Então, várias denúncias preocupantes, tem que esperar o que a justiça vai definir, mas aparentemente é só a ponta de um iceberg que devemos descobrir ainda maior nos próximos meses, semanas ou até anos, por que não, né? Então, o futebol brasileiro nessa situação complexa. Mas falando dentro de campo, hoje começa a 5ª rodada do Brasileirão, a primeira que será no meio de semana. Temos alguns bons jogos de times pressionados, outros de times melhores colocados, né? Teremos Cruzeiro e Fluminense, por exemplo, Palmeiras e Grêmio, Flamengo e Goiás. O Flamengo, inclusive, estando na zona de rebaixamento, né? Então, precisando, sem dúvidas nenhuma, vencer. E falando do futebol internacional, tivemos ontem o jogo de ida da semifinal da Champions. Real e Manchester City empataram por 1-1 no Santiago Bernabéu. Será tudo definido daqui a uma semana lá na Inglaterra. Hoje tem Milan e Inter de Milão pela outra semifinal. Também jogo de ida, o jogo de volta será no mesmo estádio, curiosamente, né? Mas com o mando da Inter de Milão na semana que vem também. Então, expectativa para ver quem vai jogar a final no dia 10 de junho na Turquia. Com as informações do Top Esportivo, Luiz Moraes. Toque Esportivo. Venha conhecer a pousada Recanto dos Pôneis, na Serra Catarinense, entre Urubici e Rio Rufino. Chalés completos para toda a família, ou somente para o casal, com banheira de hidro e lareira. Desfrute momentos de lazer em uma pousada fazenda, com passeios gratuitos a cavalo e de pôneis, passeio de quadriciclo, colheita de frutas de época e muito mais. Pousada Recanto dos Pôneis, localização privilegiada na Serra Catarinense. Faça sua reserva, recantodosponeis.com.br. Futebol a gente escuta. Colocou na área, bola passou todo mundo. Batida pro gol, é golaço, é gol. Futebol a gente sente. Futebol é Rádio Guarujá. Dia bom no rádio é melhor. Na Guarujá. As melhores transmissões de toda emoção das 4 linhas para você. Sintonize com a gente e venha vibrar pelo seu time. Oferecimento. Vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. A loja do óleo. Lugar de trocar o óleo da sua moto, carro ou caminhão. É na loja do óleo. A loja do cachorrinho. Em Barreiros. Vai construir ou reformar. Silva Materiais de Construção. Lojas em Palhoça, Pinheira e Praia do Sonho. Tudo em dia, a revista eletrônica da Rádio Guarujá. Apresentação Flávia do Vale. Oferecimento Ótica Maria. Aqui a sua visão é prioridade. De volta aqui com o nosso Tudo em Dia. Estamos com caixinha de som, telefone, iPad, computador, tudo para te dar o melhor som, né? Estou hoje em home office. Tudo para depois também poder colocar no YouTube, né? Então a gente também está pensando muito aí no teu bem-estar e também para que você possa acompanhar o nosso programa. Estamos em todas as redes sociais. Bom, vamos conversar agora um assunto polêmico, mas quem não quer saber? Gente, deu um rebuliço neste país. Coloca taxa na Shopee, tira a taxa da Shopee. Eita, eu tô falando só de uma plataforma, mas existem N plataformas aí que a gente gosta sim de comprar, porque afinal de contas o nosso dinheirinho é suado e a gente economiza tanto, então quanto menos a gente puder gastar, é melhor. Só não tá valendo isso pro Dia das Mães, tá? Fica esperto, fica ligadinho. E aí vamos conversar agora com o Dr. Henrique Franceschetto, sobrenome dele é difícil de falar, mas é bonito, né? Sobrenome italiano. Ele que é advogado tributarista e vai nos contar tudo a respeito deste assunto neste momento. Doutor Henrique, pagamos ou não essa taxa aí de imposto? Como é que estamos até aqui, né? Nesse inteirinho, nessa novela até aqui? Oi, Flávia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes. Pois é, foi uma novela, né? Foi uma discussão bastante longa. Nesse momento, a taxa segue em vigor. Qualquer importação acima de $50 está sujeita a ser fiscalizada. Tá, mas aí essa taxação desses $50, aí sempre, né, a gente tem que multiplicar ali, né, a questão das doletas, né? É sempre bom estar esperto aí também no câmbio do dia, a depender do que você vai comprar. Vamos supor, eu vou comprar na mesma loja, vou entrar lá na Shopee e me interessei por 3 produtos da mesma loja que passem esse limite aí dos $50. Serei taxada, doutor? Olha, é bem provável que sim,
Tá? A verdade é que, nesse momento, a fiscalização é sempre feita por amostragem, né? A Receita, dado o grande volume dessas importações, né, tem números que falam em até 500 mil importações por pessoas físicas todos os dias. A Receita acaba não fiscalizando todas, então muita coisa acaba não sendo taxada. Depois dessa discussão toda que surgiu nas últimas semanas, o que a gente tem a título de cenário, a manifestação oficial do governo, é que a Receita Federal vai intensificar a fiscalização e vai criar uma nova burocracia, um novo documento relacionado a isso para que as empresas preencham na hora que fizerem as remessas. Então, a tendência é que eles fiscalizem mais, aumentem a fiscalização sobre esses pontos, e aí todas as situações, como por exemplo, um único importador, pessoa física, numa mesma compra de diversos produtos que no total vai superar esse valor, é bem provável que a Receita faça a taxação. Agora, se a pessoa fizer compras separadas, a gente não sabe bem como que vai ficar por essa questão do novo formulário, dessa nova burocracia que a Receita está criando para fiscalizar essa situação. Sendo vinculado ao CPF, é bem provável que eles vão tributar nessa situação também. Ah, pois é, tem isso. Eu não tinha pensado nesse outro prisma, mas muito bem levantada essa tua questão, né? Porque eu posso comprar, vou dar um número aqui absurdo, tá? Mas pode ocorrer na sua vida. Vou comprar em 10 lojinhas, né? Eu tô brincando aqui que é lojinha do Salim, porque realmente lá é mais barato, né, gente? Da Shopee. E aí, como o doutor disse, pode ser que não seja tributado, mas a gente não pode esquecer que todas as compras estão no nosso CPF, doutor. É curioso isso, né? Exatamente. O mais provável é que esse novo formulário da Receita vá fazer essa vinculação pelo CPF. E aí, inclusive, criar um histórico, né? Sobre a pessoa, no caso, porque pode ser que a pessoa simplesmente faça muitas compras por uma preferência pessoal, mas também pode ser que a pessoa esteja comprando como pessoa física para revender como lojista dentro do Brasil, né? O que daí torna a situação ainda mais polêmica. Tentando não me entender demais aqui, mas é importante comentar que existe uma discussão também relacionada ao próprio valor dessa isenção, porque a lei de 1980, o decreto-lei 1804 de 1980, ele prevê uma isenção de $100, na verdade. E essa isenção, ela não é restrita a remessas internacionais feitas entre pessoas físicas. Então, pela lei de 1980, a isenção deveria ser de $100 e nem deveria ter relevância na discussão o fato de uma das partes ser uma pessoa jurídica, ser uma loja ou não, né? Acontece que o Ministério da Fazenda depois trouxe uma portaria, que daí na portaria ele foi contra a lei e restringiu a isenção a $50 e restringiu a isenção só a remessas entre pessoas físicas. Isso, inclusive, tem discussões sobre isso no judiciário e tem decisões dizendo que essa portaria do Ministério da Fazenda é ilegal, que ela não poderia ter feito essa restrição dessa forma e que a isenção deve ser garantida, então, no valor de $100 e mesmo nas importações onde se envolve uma pessoa jurídica. Esse é um dos pontos dessa discussão que torna esse assunto interessante, porque a gente vê as manifestações oficiais do governo muito numa linha de afirmar que muitos lojistas estariam utilizando de manobras, de sonegação para não pagar o tributo e aproveitar essa isenção que seria exclusiva de remessas entre pessoas físicas. Mas não é isso que a lei diz. A lei de 1980, na verdade, ela diz que a isenção é de valor maior e que não teria problema se uma das partes fosse uma empresa, por exemplo. Né? Então, esse é mais um dos pontos de debate nesse assunto. Muito bom conversar com você, porque você traz o tema assim, tipo, em loco, né? Foi buscar informação para nos trazer. Quer dizer, como quase tudo no âmbito jurídico, há contestação, então, né, doutor? Exatamente. Não, um outro ponto também, se você me permitir, também gostaria de comentar aqui. Por favor. É que hoje a Shopee, ela até já se manifestou nessa discussão, informando que mais de 85% das vendas feitas através da plataforma deles, falando especificamente da Shopee agora, são vendedores brasileiros. Então, na verdade, são pessoas que já importaram mercadorias que já estão no Brasil e estão simplesmente sendo revendidas de brasileiro para brasileiro através da Shopee. Então, também é outro ponto que nas discussões ficou muito essa ideia de que a mercadoria toda ela viria da China ou dos países asiáticos através dessas grandes plataformas, mas no caso da Shopee, por exemplo, 85% na verdade já são comerciantes brasileiros que trabalham ali usando a plataforma como um ambiente de negócio, assim como o Magazine Luiza, Mercado Livre e outros sites recebem
maiores e mais conhecidos. Então, também tem todo esse ponto. Muitas vezes você pode estar comprando da Shopee, 85% das vezes, em teoria, se você estiver comprando da Shopee, o mais provável é que você esteja comprando de um vendedor brasileiro. E é mesmo. Eu não tinha o hábito de comprar, fui fazer uma compra e até me surpreendi com esse fato aí que o doutor tá trazendo aqui pra gente, né? De que achei vai levar 3 meses para eu receber, ainda tava numa ideia assim, mas não, o vendedor era brasileirito mesmo. Bom, o brasileiro sempre vê a oportunidade onde as pessoas veem uma certa dificuldade, né? Isso é muito real, tanto que a gente brinca que o brasileiro teria que ser estudado pela NASA, porque a criatividade nossa aqui, ela é gigante. E aí vem o doutor e levanta aqui esses pontos, dá essa bola aí quicando para você pensar, para você aí colocar o seu senso crítico, né? Porque o jornalismo tem isso, né? A gente traz aqui uma ferramenta para que você não só se informe, mas também possa aí diversificar a sua vida, né? Entenda lá como bem entender. Eu não posso trazer aqui também tudo muito esmiuçado, isso aqui depois vai estar no YouTube, aí a situação também complica. Agora, doutor, e aí, eu comprei na Shopee e queria comprar mais, eu posso judicializar isso diante da lei anterior? Você pode sim. Inclusive, isso, algumas pessoas já fizeram isso e, inclusive, tiveram sucesso nessas decisões aqui no nosso Tribunal Regional Federal da região sul do Brasil, que é o dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A grande questão é que, muitas vezes, pelo valor envolvido, as pessoas acabam pagando sem discutir, porque muitas vezes acaba não valendo a pena você ir atrás de um advogado especializado ou buscar essa questão de alguma forma, né? Talvez fosse interessante até que as associações que existem e que representam os consumidores no Brasil levantassem essa discussão em nome das associações, porque assim a gente poderia ter processos judiciais únicos que alcançariam muitas pessoas, e aí o valor se justifica, e a associação muitas vezes vai ter um escritório de advocacia que lhe dê suporte. Para a pessoa física, muitas vezes, o valor envolvido vai acabar inviabilizando a contratação de um advogado para entrar nesse debate, mas tem fundamento sim, e poderia sim discutir, inclusive, os valores que foram pagos nos últimos 5 anos, se for o caso. Ou seja, há precedentes, né? E quando se abre um precedente, a gente sabe que onde passa um boi, passa uma boiada, né, gente? É mais ou menos isso. Na sua visão, precisa melhorar esse Ministério da Fazenda aí, precisa elaborar melhor um plano para unificar essas duas leis e para não judicializar a vida do brasileiro mais do que já é? Falta um pouco de inteligência nesse sentido, doutor? Com certeza, com certeza. O que a gente vê, na verdade, da posição do governo, e aí, claro, vou falar a minha leitura sobre a situação, né, como você bem disse, cada ouvinte tem que fazer o seu julgamento, mas o que me parece é que essa situação toda, ela envolve várias cortinas de fumaça, vários argumentos que não fazem tanto sentido, uma suposta fraude das empresas, quando, na verdade, a lei prevê a isenção que também alcançaria as empresas. Então, assim, uma série de argumentos que, na verdade, não se sustentam quando você analisa mais a fundo. E na minha opinião, o que a gente está vendo, na verdade, é uma tentativa do governo de encontrar formas de aumentar a sua arrecadação, porque não se debate redução da máquina pública, não se debate redução de gastos, redução de despesas. O que se debate são só formas de tributar e cobrar ainda mais imposto da sociedade para sustentar essa estrutura estatal como um todo, né? Então, me parece que a maior intenção aqui por trás dessa discussão toda e de outras que a gente tem visto dos últimos anos é, no fundo, apenas uma tentativa de aumentar a arrecadação e receber mais a título de imposto, né? Doutor, eu tenho uma desconfiança e eu vou ser muito honesta aqui, né? E também, assim, muito humilde em lhe perguntar isso. Eu tenho a leve ideia de que quando o Pix foi criado lá atrás, eu tenho uma boa memória para algumas coisas, já se previa um certo controle maior com relação a nós brasileiros aqui de baixa renda. Porque é óbvio que muita gente usa o Pix, hoje é o meio de pagamento mais usado do país, inclusive saiu uma pesquisa na semana passada a respeito disso. E a gente sabe que muita gente que tem dinheiro também se vale das mesmas leis que nós, que temos menos, né, nos valemos. Na sua visão, está aí acontecendo um certo movimento para que
tem o lado bom, obviamente, né? Mas também tem o lado em que a gente se sinta talvez um pouco mais tolhido ou um pouco mais vigiado. Eu acho que essa é a palavra correta nos nossos gastos do dia a dia, doutor. Me desculpa, Flávia, cortou um pouquinho o final da sua fala. Se puder repetir a pergunta. Na sua opinião, né, eu tenho uma leve ideia de que quando se criou o Pix lá, já tinha essa eu acho que tudo meio que faz parte de um organograma, assim, governamental, né, dessas grandes entidades, para que não passe nada, assim, para que todos os nossos gastos sejam muito controlados pelo governo federal de uma forma geral, né? Pelo imposto de renda que está aí cada vez mais afunilando, né? E você não acha que uma coisa às vezes tem a ver com a outra, assim, um certo controle das nossas finanças? Sim, não, com certeza. Na verdade, assim, a gente tem até uma iniciativa do próprio Banco Central, com apoio do governo, que não é uma exclusividade do Brasil, está sendo discutido no mundo todo, mas a gente tem visto os governos e os bancos centrais debatendo criação de moedas digitais oficiais pelos governos, que seria o dinheiro eletrônico, vamos chamar assim, como a gente acaba hoje utilizando a maior parte do tempo, né? A maior parte das transações a gente faz sem usar papel moeda, a gente faz via Pix, via transferência, via cartão de crédito, então é tudo no mundo digital, vamos dizer assim, mas os governos e os bancos centrais estão discutindo uma criação de uma moeda que seria nativa dentro desse ambiente digital e que permitiria justamente o rastreamento de todas as transações que são feitas. Então aí é a vigilância em massa mesmo. Não é à toa que quem está mais à frente desse tipo de iniciativa é justamente o governo chinês, que tem muito interesse nesse tipo de controle social, né? E o Brasil está avançando muito nesse sentido. Por um lado seria bom, porque o dinheiro rastreável também, em tese, ele não permitiria corrupção, sonegação de impostos, desvio de dinheiro público, esse tipo de coisa ficaria quase inviável se todo o dinheiro que circula na economia fosse rastreado. Mas, ao mesmo tempo, acabaria totalmente com o sigilo bancário, com o sigilo financeiro da população como um todo, e a gente teria aí um controle muito maior do país do Estado. Então, a gente vê, sim, o governo indo nesse sentido, buscando cada vez mais controle, cada vez mais vigilância, e a gente está tendo as nossas liberdades cada vez mais restritas, né? Inclusive, muitas vezes até em termos de opinião, né? Então, é um cenário preocupante, com certeza. Gosto assim, quando a gente traz o convidado e ele fala o que realmente é verdade, né? Porque aqui a gente não tá pra né, brigar com ninguém, nem para sofrer nenhum tipo de sanção. Nós também temos as nossas profissões e dependemos dela. Mas a gente não pode deixar de observar, né? Como eu sempre falo pro nosso ouvinte, ter esse senso crítico, porque o mundo tá mudando demais, velozmente, e se a gente ficar só no TikTok olhando o videozinho ali, o algoritmo nos robotizando, não é assim que a gente vai entender de que forma a gente precisa lidar com as coisas. Doutor, gosto da sua leitura, gosto do jeito que o senhor fala, acho muito interessante aqui para o nosso ouvinte, porque abre um leque aí do pensamento crítico mesmo. Venha mais vezes, fique mais próximo da gente, precisamos de pessoas que colaborem aqui, né, com essa formação de opinião da Rádio Catarinense, que vai para todo o país, né, através das redes sociais aí. Obrigada pela tua entrevista, pela tua sinceridade, obrigada pelo teu profissionalismo, né, também de pesquisar tão a fundo aí para poder trazer aqui pra gente mais informações. Seja muito bem-vindo sempre, uma ótima tarde. Muito obrigado pelo espaço, estou à sua disposição, sempre que precisarem, estou à disposição. Agradeço mesmo pelo espaço. Um abraço e boa tarde a todos. Obrigada, o senhor também. Bom, gente, conversamos aqui com o doutor Henrique Franceschetto, ele que é advogado tributarista, né? Trouxe pra gente aqui uma aula. Sempre bom a gente estar atento aí. Vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais Tudo em Dia para você. Fique conosco, agora são 14 horas mais 50 minutinhos. Fazer seguro é importante, mas fazer em quem confia é melhor ainda. Por isso, escolha a Meri Corretora de Seguros. A sua corretora com 40 anos de tradição e confiança em seguros
na Grande Florianópolis. A Meri Corretora de Seguros tem o melhor plano para proteger você e seu patrimônio. Consulte e conheça as melhores opções em seguro de carro, residência, empresa e também saúde. Ligue Meri Corretora de Seguros. Fone 3381-5300 ou 99159-3850. Meri Corretora de Seguros. Há 40 anos. Seguramente uma ótima escolha. E aí, você é bom de charada? A Ótica Maria lançou um desafio para você. Toda semana você ouve a charada aqui na Tomei um Rádio susto. Guarujá. Vocês viram, né? Achei que meu telefone ia cair. Ai, tô me comunicando aqui com a central, né, gente? 5 quilos de costela. Os sorteios Engraçado. acontecem às sextas-feiras. Eu poderia colocar isso como fazia o Faustão antigamente, há uns momentos ali, né? Mas, enfim, deixa pra lá. Esquece, faz de conta que não aconteceu. Com a resposta. E você já está concorrendo. Participe. Momento Justiça. Acadêmicos em busca de aprendizado e de crescimento profissional podem fazer parte do programa de estágios do Poder Judiciário Catarinense. São aceitos estudantes matriculados nas instituições de ensino conveniadas, com frequência em sala de aula e que estejam entre o segundo e o penúltimo semestre da graduação. Mais de 1.100 vagas estão abertas atualmente. O processo seletivo é simples, com inscrição pelo site cjsc.jus.br. Olá, pessoal. Acompanhe o Ponto P comigo, Patrícia Claudino. Segunda a sexta-feira, das 15 às 16 horas, aqui na Rádio Guarujá. P de perguntas impertinentes, de muito papo reto e de respostas para seus porquês. No programa Ponto P, a pauta... Tô rindo de mim mesmo aqui, então não né? perca. Do susto que eu tomei do telefone. Vou tirar aquele pedacinho do vídeo e vou fazer um Reels. A OK Construções Com certeza novos momentos assim existirão. Residência, um empreendimento único repleto de detalhes e sofisticação. Do requintado hall aos espaçosos apartamentos de 2 ou 3 dormitórios com suíte, nada foi esquecido. Piscina aquecida com prainha, salão de festas com espaço gourmet, fitness, brinquedoteca, entre outros. Tudo decorado, equipado e climatizado. Visite o apartamento modelo. OK Construções, 3247-0455. Mande sua mensagem e participe da programação da Guarujá pelo WhatsApp 98802-6606. Deixe seu recado 98802-6606. Venha conhecer a pousada Recanto dos Pôneis, na Serra Catarinense, entre Urubici e Rio Rufino. Chalés completos para toda a família, ou somente para o casal, com banheira de hidro e lareira. Desfrute momentos de lazer em uma pousada fazenda, com passeios gratuitos a cavalo e de pôneis, passeio de quadriciclo, colheita de frutas de época e muito mais. Pousada Recanto dos Pôneis, localização privilegiada na Serra Catarinense. Faça sua reserva, recantodosponeis.com.br. Tudo em Dia, a revista eletrônica da Rádio Guarujá. Apresentação Flávia do Vale. Oferecimento Ótica Maria. Aqui a sua visão é prioridade. De volta com o nosso Tudo em Dia, rindo, né, gente? Já falei aqui anteriormente pro pessoal que tá aqui me acompanhando nas lives, tomei um susto, achei que meu telefone ia quicar aqui no chão, mas foi um susto engraçado, tô rindo até agora. Bom, e aí? Como vai ficar o nosso tempo aqui na nossa linda e bela Ilha da Magia? Muita gente curiosa, eu falei aqui no início do programa que não temos previsão de chuva, mas será mesmo? Vamos tirar as nossas dúvidas agora com ele, Leandro Puchalski, e saber aí de fato se vai dar para lavar. Tem que lavar aquele edredom, se você vai receber a sua visita aí, hein? Presta atenção, vamos ouvir. Previsão do tempo. Deu uma travadinha aqui, né? Quando tiver ok aí, Paulo Renato, aí você avisa pra gente, porque nós não estamos ouvindo nada nesse momento de previsão do tempo, né? Bom, enquanto isso, vou falar aqui para vocês, vamos ver se vai dar tempo aí, né, da gente trazer a previsão do tempo. O rádio é assim mesmo, né, gente? Ainda mais ao vivo. Vocês viram a situação aqui do Elon Musk? Ele falou na segunda-feira, gente, que vai eliminar as contas do Twitter que estiverem com anos de inatividade. Disse ele o seguinte, abre aspas,
estamos depurando as contas que não tiveram atividade por vários anos. Isso porque, provavelmente, seu número de seguidores vai cair, fecha aspas. Então, se você tem uma conta lá no Twitter que você não está usando, que você não está organizando, é melhor que você comece, né, a twittar de verdade, porque senão você corre o risco de perder a sua conta. Muitas vezes também acontece, e comigo já aconteceu algumas vezes, de fazer enfim, a conta lá na rede social, e a partir disso, né, a vida segue, a gente tem N coisas para fazer, tal coisa e tal, não mexe na rede social, e aí depois não lembra nem da senha da rede social, né? Quem nunca passou por isso? Ou trocou de aparelho, enfim, né? Trocou de computador, tinha senhas todas salvas ali e daqui a pouco você não consegue mesmo recuperar. O Twitter é um pouquinho mais difícil de recuperar. Ele é, basicamente, na minha opinião, bem parecido com o que era o Instagram. O Instagram era chato pra gente conseguir recuperar a nossa conta. Meu Jesus, como era ruim. Hoje em dia o Instagram melhorou bastante nesse sentido, e aí a gente fica esperando então, né, que o Twitter também melhore. Agora sim, me diz Paulo Renato que podemos aí com a nossa previsão do tempo. Vamos ouvir então. Região, registrando a época. Olá, boa tarde. A Caerte agora atualizando você nesta quarta-feira com temperaturas amenas após um amanhecer frio em Santa Catarina. Meteorologista da Caerte, Leandro Puchalski. Depois de um amanhecer de frio, cada região registrando a sua intensidade. Na Serra, termômetros ficaram abaixo de 0 graus. Temos uma tarde de temperaturas bem mais agradáveis, que se aproximam de 21 para 23 graus na maioria das nossas cidades. Isso porque o ar frio também é um ar seco. Garante, mantém o sol durante as próximas horas dessa quarta-feira em todas as áreas do estado. Ao longo da tarde para a noite, até deve aumentar um pouco as nuvens em parte aqui do estado, mas não passa disso, porque o meio da semana tem domínio desse ar frio e seco e garante essa estabilidade do tempo até o final do dia. A Caerte agora, uma produção da Rede de Notícias A Caerte. Tá aí a previsão do tempo, então, para você. Vou me despedindo, gente. Fico por aqui. Vem aí a nossa querida Patrícia Claudino e o seu ponto P. A gente volta amanhã no mesmo horário, às 14 horas. Beijo a todos. Tchau, tchau.